Lembra o que Deus falou para Caim? Caim, o desejo já está aí na porta, o pecado jaz à porta, cabe você dominá-lo. O seu desejo é contra você, não pensa que é a seu favor. Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti e contra ti somente pequei, fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Preste atenção. Esse salmo aqui é de Davi. Davi, ele foi bem sucedido em quase tudo. Deus sempre foi com ele. Nas batalhas, Deus dava sempre vitória. Você vê, o homem segundo o coração de Deus, ele teve batalhas, ele enfrentou guerras, mas em todas as guerras, em todas as lutas, Deus deu vitória. Deus deu vitória. Em tudo que ele colocava a mão, o próprio Deus falou, ele era segundo o coração de Deus. Só que nós temos um problema, e esse problema é sério. O diabo nunca vai desistir de você. Ouça bem, o diabo nunca vai desistir. É por isso que pessoas que você admirava, hoje estão no outro lado. Pessoas que você admirava, você tomou um susto quando soube o que aconteceu com elas. Por quê? Qual o motivo? É que o diabo não desiste. Se você não sabe, o único impaciente aqui é você. Ele não. Ele coloca impaciência em você, mas ele é paciente o suficiente para esperar. Ele sabe esperar. Ele sabe esperar. E na hora certa, sabe o que ele faz? Ele ataca. Na hora certa, ele aparece. Ele aparece para tocar na sua vida. O que tem que acontecer? É você não dar brecha. Você vê, o homem segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, caiu, pecou, e olha, pecou feio, adulterou com a esposa de um dos seus oficiais, e não obstante a isso, você vê que não tem como ocultar o erro, e não obstante isso, ela ficou grávida. Para esconder isso, colocou o seu capitão lá na frente da batalha para ser morto. Praticamente ele matou. Olha a maldade. De onde veio isso? De onde veio essa inspiração? É o diabo.
Você vê, para ele fazer isso, é porque ele já estava totalmente desligado de quem? De Deus. É porque ele já não estava mais dando ouvidos à voz de Deus. Só foi ele adulterar. Quando ele adulterou, presta atenção, quando ele adulterou, ele se afastou de Deus. Já não ouvia mais a voz de Deus. Perdeu aquela sensibilidade de ouvir a voz de Deus. É por isso que ele cometeu o primeiro pecado e ainda foi adiante, mandou matar o rapaz, mandou matar o oficial, porque ele já não ouvia mais a voz de Deus. Agora veja as consequências. O que trouxe esse pecado, hein? Abriu a porta e com isso veio a maldição na família de Davi. Por causa disso, o filho se levantou, estuprou as esposas do próprio pai, estuprou a própria irmã, matou gente, estava correndo atrás do pai para matar o próprio pai. Presta atenção, olha só, Davi teve que largar o reino, Davi teve que fugir, se refugiou, fugiu. O mal do nada se levantou na casa do próprio Davi, o mal se levantou. O diabo não foi buscar pessoas de fora, não. O diabo levantou alguém da própria casa, aqueles que Davi protegia, é o que o diabo usou. Aí se abateu a maldição. Você entende? Cuidado, cuidado com as propostas que aparecem. Cuidado com o desejo que você tem. Cuidado com essa vontade que você tem. Pergunte se essa vontade é de Deus. Pare, veja se isso que você está fazendo é de Deus. Olhe lá na frente, preste atenção, olhe lá na frente. Quando Satanás apareceu no jardim do Éden, ele ofereceu uma fruta. Eva só olhou para aquela fruta. O que Eva não sabia é que ela iria perder o paraíso. Ela comeu da fruta, mas sabe o que perdeu? Perdeu o paraíso, onde tinha tudo. Não pense no que você vai ganhar, pense no que você vai perder. Ore a Deus para te mostrar o que você vai perder se você fizer isso. O que vai acontecer com você se você fizer isso. O que vai acontecer com você se você insistir nesse erro. Cuidado! O homem segundo o coração de Deus, gente. O homem segundo o coração de Deus. Isso é para você ver. O diabo bate a porta de todo mundo. Qualquer momento pode aparecer na sua vida. Ele pode trazer uma proposta. E é exatamente na inclinação que você tem. Lembre-se de uma coisa. Jesus, depois de ter jejuado 40 dias, ele teve fome. Teve ou não teve fome? Teve fome. O diabo trouxe uma mulher para seduzir ele? Ele estava com fome, poxa. Ele estava com fome. Então o diabo não trouxe uma mulher para seduzir ele. A tentação veio de acordo com a necessidade. A tentação sempre vai vir de acordo com a necessidade. Sempre vai vir de acordo com o problema do momento, com a situação que você estiver enfrentando no momento, naquele momento. Ele tinha fome. Qual era a proposta do diabo? É o pão. O diabo trouxe para ele a proposta do pão. Trouxe o pão para ele. É a proposta do pão. Está com fome? É a proposta do pão. Para matar a sua fome. É assim, de acordo com o seu problema, de acordo com a sua inclinação, de acordo com a sua necessidade, ele vai aparecer. E é incrível o que o diabo faz. É incrível. A pessoa fica focado naquele pouquinho que ele oferece e se esquece do que ela vai perder. Às vezes esse pouquinho é um prazerzinho, um prazer. Só que o que vem por detrás daquele prazer é uma maldição que vai arruinar toda a sua vida. Cuidado, cuidado, é uma propostazinha, cuidado, você vai arruinar a sua vida. Tem pessoas que se desviaram, voltaram. Davi conseguiu voltar, mas Saul não conseguiu não. Saul não conseguiu reverter a situação não conseguiu não. Davi conseguiu voltar, Saul não. Tantos outros conseguiram voltar, mas Caim não conseguiu não. Tem pessoas que se desviaram, não estão conseguindo voltar não. Tem pessoas que se desviaram, graças a Deus voltaram. Mas tem pessoas que se desviaram, não estão conseguindo voltar não. Quando a gente foi fazer a vigília lá em São Gonçalo, foi lá a obreira dar testemunho, ela contou quando ela se desviou, ficou endemoniada, gente. Quando ela voltou para a igreja, ela falou para o marido dela, não, a gente tem que ir para a igreja, a gente tem que ir para a igreja.
Aí ela acordou em casa, e aí, vamos para a igreja? Aí o marido falou, ué, como assim? A gente acabou de vir de lá. Ela, hã? Vamos para a igreja? Ela nem viu como é que foi parar na igreja, não viu. De tão fora de si que estava. Como é que tudo começou? Tudo começou com uma proposta. Tudo começou com uma oferta. Mas veja, como Davi conseguiu reverter, como Davi conseguiu dar a volta por cima. Davi se humilhou, Davi se arrependeu, Davi se converteu, Davi reconheceu. Ele fala aqui, apaga as minhas transgressões. Ele fala aqui, contra ti pequei, Senhor, eu pequei contra ti. Ele se humilha, presta atenção, ele se humilha, ele confessa, ele rasga toda a sua alma, ele não deixa nada escondido dentro dele, mas ele tira tudo para fora. Ele não foi só lá para sacrificar para Deus, não, para a praga cessar. Ele não fez só o sacrifício, não. Tem muita gente que está querendo se livrar da maldição só colocando dinheiro. Não é o dinheiro, libertação não se compra. Você está me ouvindo? Libertação não se compra, não é dinheiro, seja lá qual for o valor. Ainda que você pegue R$1 milhão, coloque no altar. Se você não se arrepender, se você não se converter, a maldição não vai sair. A maldição não vai sair. Eu estou sendo sincero com você. Dinheiro não tira maldição. Dinheiro não tira maldição. Sacrifício faz parte da ação da fé, mas não tira maldição. Você precisa se converter. Davi, ele foi e sacrificou, mas ele se arrependeu, ele confessou o pecado dele, ele buscou a Deus, ele colocou a cara no chão, ele implorou o perdão de Deus. Ele implorou o perdão de Deus. Não foi só o sacrifício que ele fez, não. Não foi só lá no monte que ele subiu, não. Não foi só o holocausto que ele fez, não. Ele também se arrependeu. Ele buscou a Deus. Ele se humilhou. Ele confessou a sua culpa. E ele pediu para que o Espírito de Deus voltasse dentro dele. Então, o sacrifício dele foi completo. Foi completo. Foi o sacrifício físico, mas também foi o sacrifício espiritual. Ele buscou, porque havia o silêncio de Deus. Havia o silêncio de Deus. Na verdade, não é que Deus ficou em silêncio. Sabe qual é o problema do pecado? É que o pecado, ele te afasta. Ele te afasta do altar. Ele te afasta de Deus. Então, se você se afastar de mim, eu vou falar, você vai me ouvir? Não. Se você se afasta de mim, você não vai considerar uma única palavra minha, porque você está distante de mim. Eu posso falar, você não vai considerar. Eu posso falar, você não vai me ouvir, porque você se afastou. E é isso que o pecado faz. O pecado afasta a pessoa do altar, afasta a pessoa de Deus. Por isso é que uma hora a pessoa fica, ela fica irreversível. Ela não quer saber. As pessoas às vezes falam com ela vira a cabeça, ela não quer saber. Ficou cego, de repente ficou cego, de repente se afastou, ficou cego. Ele não estava mais acessível à voz de Deus. E você deve ter conhecido muita gente assim, sim ou não? Olha qual foi o fim delas. Quem conheceu alguém assim? Você avisou, tentou avisar, tentou falar, não deu ouvido. Qual foi o fim? O fim foi bom? Não, foi triste. O fim foi triste. Assim tem muita gente. Eu estou falando do homem segundo o coração de Deus. Imagine você. Se a gente não vigiar, para onde a gente vai? Onde é que a gente vai parar? Eu estou falando do homem segundo o coração de Deus. Imagine a gente, se a gente não vigiar. Então, vamos colocar nossa cara todo dia no chão, pedindo a misericórdia dele, pedindo a compaixão dele, para a gente não se afastar dele, para que a gente possa ter o privilégio de todos os dias ouvir a direção dele, de todos os dias ouvir a palavra dele, ouvir o que ele quer que a gente faça. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Senhor, por favor, me livre. Pecou? Meu caro, fale com ele, volta à presença dele, volta. Tem pessoas que ainda não pecaram, mas o pecado já jaz à porta. Lembra o que Deus falou para Caim? Caim, o desejo já está aí na porta, o pecado jaz à porta, cabe você dominá-lo. O seu desejo é contra você, não pensa que é a seu favor. Esse desejo que você tem de fazer o que é errado, ele é contra você, ele vai te destruir. O que está por detrás é uma destruição.
Mas Caim não quis dar ouvidos à voz de Deus. Fez o que fez e se destruiu. Fez o que fez e se acabou. Então, olhe para dentro de você. Próxima semana nós vamos lutar. Próxima semana nós vamos nos apresentar. Próxima semana é o grande dia. Mas pelo amor de Deus, não traga seu dinheiro, que não vai adiantar nada. É melhor nem que você não faça. Se arrependa dos pecados. O chavão da maldição é o pecado. É o pecado que abre a porta para a maldição. Se você não estancar o pecado, a gente pode quebrar a maldição, mas a porta estará sempre aberta. Outras maldições vão continuar entrando. Se eu não te alertasse sobre isso, eu seria um covarde. Se eu não te alertar sobre isso, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Por isso eu estou te alertando. Você quer mesmo se ver livre da maldição? Faça o que é certo. Se arrependa, se converta, se entregue, para que o que é certo aconteça na sua vida. Amém. Fique de pé, feche os seus olhos. Gostou da mensagem? Então, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e siga-nos nas redes sociais.